Olá, telespectadores da TV da Transparência. Iniciando agora nosso segundo bloco de notícias desta quarta-feira, de 8 de maio de 2024. Nós vamos conferir agora algumas atualizações sobre o Senado Federal. O Senado aprovou ontem, terça-feira, o projeto de decreto legislativo 236 de 2024, enviado pelo governo federal, que reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul até o dia 31 de dezembro. A medida já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e será encaminhada para a promulgação presidencial. O decreto permite que os limites e prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal possam ser suspensos, facilitando e acelerando o repasse de recursos federais para o estado afetado por enchentes, na maior crise climática da sua história. O dinheiro usado nessa finalidade também não estará sujeito à limitação de empenho. A medida também permite ao Rio Grande do Sul e a seus municípios ampliar operações de crédito e o recebimento de transferências voluntárias. O número de municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas fortes chuvas chega a 401 e já foram confirmadas 95 mortes decorrentes dos temporais. O número de desaparecidos no estado chegou a 131 e o de desalojados passa de 159 mil. Outra atualização também sobre o Senado, a votação do projeto de lei que recria o DPVAT e libera cerca de 15 bilhões ao governo acabou adiada em meio ao risco de derrota e à pressão de parlamentares da base, inclusive sobre a desoneração fiscal, segundo o que consta nas apurações das jornalistas Thaís Oliveira e Adriana Fernandes, da Folha de São Paulo. O DPVAT foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por 15 votos a 11 nesta terça. A votação acendeu o alerta não só pelo placar apertado, mas também porque 2 dos 15 votos a favor vieram dos oposicionistas Messias de Jesus, do Republicanos, e Dr. Irã, do PP. No final do dia, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, admitiu a apreensão com a votação ao ser questionado por jornalistas. A gente está atrás de voto, respondeu. Após o adiamento, Randolph se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro Alexandre Padilha e o senador Efraim Filho, que pressiona pela volta do benefício fiscal às empresas. O relator do texto e líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ouviu a resposta de Randolph e minimizou a situação. Não, voto tem, mas muita gente não estava aí hoje, não existe problema nenhum. Enquanto bolsonaristas reclamam da volta do DPVAT e do jabuti que pode lebrar mais de 15 bilhões de reais de forma imediata, parlamentares da própria base pressionam o governo a encontrar um acordo em torno de medida que reonerou empresas e prefeituras. A votação do DPVAT no plenário estava prevista para esta terça, mas a sessão acabou encerrada por Pacheco sem maiores explicações. Ao sair da reunião com Padilha, o presidente disse que o Senado se dedicou à aprovação do projeto que facilita o socorro aos gaúchos. Agora, Amanda, quais são as atualizações da Câmara dos Deputados? Olá, Lorena. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. A gente começa na Câmara dos Deputados destacando a matéria do Estadão, do jornalista Levi Teles, que diz que a Câmara realizou entre fevereiro e abril o menor número de sessões de votação nos últimos 5 anos de eleições municipais. Parte disso se deve a um comportamento que se torna cada vez mais recorrente lá em Brasília. Não se deve realizar atividades na capital federal nas quintas-feiras para que os congressistas voltem às suas bases eleitorais. Esta semana, por exemplo, é atípica. Depois de 7 dias de folga por causa do 1º de maio, os deputados chegaram à capital federal na segunda-feira, dia 6, e prometem trabalhar no plenário até quinta-feira. A presidência da casa foi procurada pela reportagem do Estadão, mas não obteve resposta. Este ano, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deixou de realizar sessões em dias próximos a feriados ou até mesmo em datas em que normalmente o plenário e a casa deveriam funcionar. Isso aconteceu em fevereiro, quando a Câmara teve sessão deliberativa apenas um dia, quando foi a semana de abertura dos trabalhos. No começo de abril, os deputados foram novamente liberados de suas funções em Brasília para tratarem das questões envolvendo
envolvendo o fechamento do prazo da filiação partidária. A situação se repetiu também no final do mês, quando a Casa deixou de trabalhar a semana inteira por conta do feriado do 1º de maio, que ocorreu apenas na quarta. Ao todo, os deputados realizaram 22 sessões deliberativas ao longo deste ano. Em 2020, ano que também teve eleições municipais, a Casa realizou um total de 35 sessões de votação. Nos demais anos, com disputas eleitorais nas cidades brasileiras, o número de sessões foi um pouco maior do que as registradas em 2024. Foram 70 em 2016, 50 em 2012, 49 em 2008. Também procurada, a presidência da Câmara não se manifestou se pretende realizar menos sessões este ano. Os defensores do atual modelo apontam que, graças ao sistema que permite a votação remota dos parlamentares, as deliberações nas quintas-feiras, tradicionalmente feitas com pautas consensuais que tomam pouco tempo de trabalho, podem ser mudadas para as terças e quartas-feiras, já que o processo agora é mais ágil. Mesmo assim, havia a perspectiva de que a Câmara pudesse trabalhar mais em 2024 em razão principalmente da possibilidade de haver votação online, ou seja, fora do plenário da Casa, mesmo num período em que parlamentares estivessem de volta às suas bases eleitorais. Ainda em destaque na Câmara dos Deputados é que a Comissão de Legislação Participativa vai discutir esta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição 45 de 2023, que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas. Esse texto ele já foi aprovado no Senado e está atualmente em análise na Câmara. O debate será realizado no plenário 3 a partir das 16 horas e foi um pedido da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. De acordo com a PEC 45, caberá ao juiz definir, de acordo com as provas apresentadas, se a pessoa flagrada será autuada por tráfico ou será enquadrado somente como usuário. Hoje, a lei antidrogas considera crime comprar, guardar, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal. Se a PEC 45 for aprovada, a criminalização do usuário passa a integrar a Constituição e estará acima da lei antidrogas. A deputada Sâmia Bonfim diz que a aprovação da proposta no Senado foi uma tentativa de impedir a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha, que está em análise no Supremo Tribunal Federal. O julgamento do STF foi suspenso em março por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Antes da interrupção, o placar estava 5-3 a favor da descriminalização somente do porte de maconha para uso pessoal. 3 ministros ainda precisam votar e não há uma data prevista para a retomada do julgamento. Os interessados em acompanhar esse debate podem fazer isso através do canal do YouTube da Câmara dos Deputados. E por fim, também temos de atualização na Câmara que a Comissão de Segurança Pública vai debater nesta quarta-feira o uso de ferramentas de reconhecimento facial e o combate ao crime. O debate foi sugerido pelo deputado Capitão Alden, do PL da Bahia. O parlamentar explica que o uso de tecnologias digitais tem sido estimulados pelo governo federal. As ferramentas de reconhecimento facial, conforme o deputado, emitem um alerta quando há uma correspondência alta, 90% no caso da ferramenta usada na Bahia, entre o rosto do identificado nas ruas e as imagens disponíveis no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. O deputado ainda acrescenta que a implementação do sistema de reconhecimento facial para a segurança pública tem sido alvo de críticas por parte de especialistas em privacidade e em direitos humanos. O debate ocorrerá às 4h30 da tarde de hoje. Bom, Lorena, e agora quais são os destaques do STF? Bom, Amanda, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras ontem para o uso de algemas em menores de idade durante a audiência de apresentação ao juiz responsável. Os ministros também enviaram recomendações ao Conselho Nacional de Justiça para que estude a regulamentação do uso de algemas em menores de idade. Segundo a decisão, o uso de algemas só é lícito em casos de resistência, de receio fundamentado de fuga ou de perigo à integridade física. Ou seja, trata-se de algo excepcional
convencional, a ser justificado por escrito, do contrário, podendo incorrer em nulidade da prisão ou do ato processual. Segundo o entendimento da primeira turma do STF, toda vez que houver uma apreensão de adolescente, o fato deverá ser comunicado ao Ministério Público para avaliar e se manifestar sobre a necessidade do uso de algemas, o que embasará a decisão do magistrado. Nos casos em que não for possível a apresentação imediata ao Ministério Público, nem sua liberação, o menor de idade deverá ser encaminhado à unidade especializada de atendimento. A turma também concluiu que nas comarcas em que não houver local de atendimento, os adolescentes apreendidos deverão permanecer em áreas separadas dos adultos por no máximo 24 horas. Neste caso, o Conselho Tutelar também deverá ser informado. O STF ainda encaminhará as recomendações aos tribunais de justiça, que por sua vez deverão repassá-las a todos os juízes de varas na infância e da juventude e aos procuradores gerais da justiça. Outra atualização, que para hoje na pauta do STF está a retomada do julgamento da ação que questiona pontos da lei das estatais que vedam as indicações para funções de comando dessas empresas de pessoas que sejam titulares de alguns cargos públicos ou que tenham atuado nos 3 anos anteriores na estrutura decisória de partido político ou em campanha eleitoral. O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, votou contra as restrições impostas pela lei das estatais. Já o ministro André Mendonça divergiu e considerou a validade da medida. O relator suspendeu trechos da lei em decisão liminar e o julgamento definitivo da ação foi suspenso no final do ano passado, após pedido de vista do ministro Nunes Marques, que apresentará seu voto vista. Também está na pauta o julgamento conjunto de 13 ações ajuizadas contra alterações impostas pela reforma da Previdência, como a questão da cobrança de alíquotas progressivas de contribuição do funcionalismo público federal e taxação de aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. Temas como assédio judicial contra jornalistas como forma de intimidação à liberdade de imprensa, improbidade administrativa e a proclamação do resultado do julgamento sobre concessões e permissões para a instalação de estações aduaneiras, conhecidas como portos secos, também estão pautadas para o julgamento. Agora, Amanda, quais são as atualizações do TSE? Bom, ontem o TSE aprovou por unanimidade uma resolução que altera uma outra resolução acerca da descrição e especificação de cargos de provimento efetivo das carreiras judiciárias integrantes do quadro de pessoal de tribunais eleitorais. Essa decisão atualiza os cargos no âmbito da Justiça Eleitoral e teve como relator o ministro Alexandre de Moraes. Ao apresentar a proposta, o relator enfatizou que as alterações buscam basicamente adequar as atribuições e os cargos nos tribunais eleitorais ao contexto atual e à evolução percebida nos processos de trabalho que ocorreram nos últimos anos. Ele ressaltou ainda que tais mudanças, abre aspas, garantem a padronização na estrutura dos cargos da Justiça Eleitoral em face da possibilidade de realização de concurso unificado, que é exatamente um concurso que o Tribunal Superior Eleitoral autorizou no ano passado, fecha aspas, para o que disse o ministro Moraes. Ele também destacou que a norma busca garantir que todos os cargos de analista jurídico e técnico jurídico tenham atribuições gerais que assegurem a isonomia e a responsabilidade entre os ocupantes, bem como as mesmas garantias e vantagens. Entre as alterações, a resolução cria a especialidade da medicina no trabalho e para o cargo de analista judicionário. Também muda a denominação dos cargos de analista judicionário de engenharia para engenharia civil e de análise no sistema de tecnologia da informação. O cargo de técnico judiciário de segurança passa a ser denominado agente da Polícia Judicial. Também temos como atualização no STF a decisão de determinar a implementação do mecanismo de juiz de garantias no âmbito da Justiça Eleitoral. A legislação de 2029 estabeleceu o juiz de garantias como um magistrado que é encarregado de proteger os direitos dos investigados
e a legalidade da investigação durante o inquérito policial. Após a acusação formal, essa responsabilidade é transferida para um juiz de instrução e julgamento separado, visando preservar a imparcialidade. O juiz de garantias tem várias funções, incluindo decidir sobre prisões provisórias, prorrogar inquéritos e julgar pedidos de habeas corpus durante a pré-denúncia. Essa separação de funções visa garantir um processo mais justo e imparcial. O modelo aprovado pelo TSE está previsto no pacote anticrime que passou pelo Congresso, foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2019 e estabelece que o magistrado responsável pela sentença não é o mesmo que participa da fase de inquéritos. Pelas regras aprovadas, os tribunais regionais eleitorais terão um prazo de 60 dias para implementar o juiz de garantias por meio da criação de núcleos regionais eleitorais das garantias. Após a implementação, as investigações de crimes eleitorais que estão em andamento na Polícia Federal ou no Ministério Público deverão ser encaminhadas a esses núcleos há pelo menos 90 dias. A resolução que trata do assunto também autoriza que as audiências de custódia sejam feitas por videoconferência pelo juiz de garantias. No ano passado, o STF decidiu validar o mecanismo do juiz das garantias e determinou um prazo de 12 meses, que foi prorrogável por mais 12, para a implementação obrigatória do judiciário em todo o país. E por último, de atualização no TSE, foi que o TSE confirmou por unanimidade uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que desaprovou as prestações de contas da campanha do deputado federal Josivaldo dos Santos Melo, do PSD, reeleito nos cargos para cargo também nas eleições de 2022. O plenário ainda manteve a determinação de restituição do valor de quase 470 mil ao Tesouro Nacional em razão de despesas irregulares custeadas com os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Acompanhando o voto do relator, que foi o ministro Raul Araújo, o colegiado entendeu que o parlamentar praticou irregularidades graves que afetaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do elevado valor percentual das falhas confirmadas pelo TRE do Maranhão, como pagamento de pessoal sem o devido registro de despesa com militância e mobilização na rua. Além disso, de acordo com o relator, o repasse de valores do fundo de campanha por candidato negro a candidato declarado branco configurou o desvio de finalidade e grave irregularidade na aplicação dos recursos destinados ao financiamento de tais campanhas. Também em seu voto, Raul Araújo reiterou que o pagamento indireto de serviços de militância e mobilização de rua por meio de pessoas interpostas, tidas como coordenadores ou subcoordenadores de campanha, não entra no respaldo da legislação eleitoral. O relator ainda ressaltou que as despesas com contratação de pessoal devem ser detalhadas, bem como os gastos com subcontratação de mão de obra devem ser comprovados por documentação que mostre a integralidade dos recursos envolvidos. Assim, reconhecendo a irregularidade das despesas custeadas com o fundo de campanha, o ministro reiterou que a consequência legal é a determinação de restituição do respectivo valor aos cofres públicos, conforme a jurisprudência do próprio TSE. Lorena. Bom, e aqui nós encerramos esse segundo bloco de notícias. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a continuar conosco aqui na TV da Transparência.